você ter um pouco de ideia a respeito do dilúvio, da montanha onde está a arca. Um pouquinho mais da vista dela, que é a lateral. Muitas pessoas acreditam que todo esse negócio, a arca se encontra do lado oposto, ou seja, você tem que entrar pela Turquia, onde você tem um caminho mais fácil, subir uns paredões, chegar lá em cima e do outro lado é só desfiladeiro, para chegar até onde praticamente deveria e possivelmente está a arca. Então dá para ter uma ideia do visual do desfiladeiro agora. Bom, vamos falar da arca especificamente, porque isso é o que vem junto com os flanelógrafos, certo? O pessoal aí da época de flanelógrafo, lá na igreja, historinha, conhece bem isso aí. Eu, quando era garoto, eu gostava demais quando tinha a historinha da Arca de Noé, porque minha professora sempre me deixava colar os elefantes e as girafas. Eu gostava de colar os negocinhos grandes. Eu não gostava de colar a ovelhinha, porque eu olhava aquela portinha desse tamanho e via aquele gigantão desse tamanho, assim, de um camelo, uma girafa, esses bichos grandes. Sabe que nunca me deram, assim, no flanelógrafo, nem um desenho de por exemplo, um dinossauro. Só para você ver como as nossas igrejas são evolucionistas. Eles colocam os dinossauros na Idade da Pedra, assim, quer dizer, antes da Idade da Pedra, não tinha nenhum dinossauro na arca. Mas para mim era impressionante é que essa ideia da arca é o que predomina a maior parte das pessoas até o dia de hoje. Ou seja, um barco. Dá para perceber aqui no desenho que tem um macaquinho lá em cima, que é o único inteligente da turma, né? Ele está morrendo de dar risada vendo Noé tentando pegar o pica-pau, porque vamos ser bem sinceros, pica-pau na arca seria um problema. Imagina os buracos. Sem contar cupim, né? Cupim seria outro problema sério também na arca. Mas, deixando de lado essa ideia, vamos pensar um pouquinho a respeito da arca. Duas pessoas que são tidas como testemunhas oculares da arca de Noé, são os dois principais, a lista se estende a praticamente 7, mas esses são os dois principais. Um deles é esse senhor que vocês estão vendo do lado esquerdo de vocês, chamado George Hagopian. George Hagopian, ele foi um turco, nasceu ali na Turquia, foi criador e pastor de ovelhas a maior parte da sua vida, quer dizer, durante a sua infância, desculpe-me. E quando ele tinha, na fase de mais ou menos do ano de 1902 e 1904, devido a uma série de anos em que o verão foi extremamente quente, um grande derretimento de gelo, foi possível tanto a ele quanto ao tio dele subirem até onde estava a Arca de Noé. E ele diz ter visitado a arca, ter visto a arca. O desenho que vocês estão vendo aqui do lado é um desenho feito pela equipe do Dr. Alfred Lee, aquele senhor ali do lado direito na foto, que é um dos maiores pesquisadores da Arca de Noé que nós temos, mostrando o que foi que George Hagopian havia visto. O que é fascinante nisso é que alguns anos depois, um outro senhor, chamado Ed Davis, durante os anos da Segunda Guerra Mundial, o batalhão dele ficou na Turquia, no Irã, desculpe-me, no ano de 1943, ele diz ter também tido a oportunidade de subir até onde estava a Arca de Noé. E ele deu uma descrição do que ele viu. E a descrição dele é essa que vocês estão vendo na parte lateral. Ou seja, desculpe-me, um barco com 2 pedaços. A arca rachada, quebrada no meio. Nós sabemos que durante a década de 20 e a década de 30, vários grandes terremotos sacudiram a montanha do Ararat. É possível que num desses tenha partido a arca no meio. O que é fascinante é a descrição que esses 2 homens deram, até mesmo dos detalhes internos da arca. O que é fascinante é que esses 2 nunca se encontraram, nunca falaram um com o outro. E a quantidade, o nível de detalhes foi muito grande. Portanto, baseado na descrição dele, e outros também, que praticamente a descrição é a mesma, mas esses são os mais confiáveis, a arca seria algo praticamente como vocês estão vendo ali. Um caixote. Você fala, mas isso daí não se parece com um navio. É óbvio. Noé não tinha nenhum interesse em levar a bicharada para um passeio no Caribe, não era Grand Tour pelo Caribe, Noé e seu zoológico flutuante, então vamos visitar o pessoal aí pelo mundo afora, não era isso. Ele queria flutuar só, única e exclusivamente. A arca tem uma dimensão muito interessante, como eu já mencionei para vocês, eu estou usando a NVI, e a NVI já traduz essa versão, as dimensões que nós temos. Originalmente, o que Deus propôs para Noé é que a arca teria 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura, 30 côvados de altura. Essa seria o tamanho da arca.
Quando nós fazemos um estudo dos côvados antigos, aí você tem algumas ideias. Por exemplo, os babilônicos tinham um côvado de aproximadamente 50 centímetros. O côvado egípcio tinha o maior e o menor. O maior era quase 53 centímetros, o menor 45 centímetros. Tinha também o côvado hebreu, maior quase 52 centímetros, o menor praticamente 45 centímetros. Baseado nessas dimensões aqui, nós calculamos a dimensão básica da arca, que seria algo assim. Eu estou tomando o menor côvado. Seria aproximadamente 133 metros e meio de comprimento, um pouquinho mais de 22 metros de largura e um pouco mais de 13 metros de altura. E o barco seria algo como aquilo que vocês estão vendo. O alvo era flutuar, só isso. O que é fascinante, quando nós pegamos o tamanho da arca, vejam só, a arca tinha um volume de aproximadamente 41 mil metros cúbicos, peso bruto 14 mil toneladas, deslocamento 20 mil toneladas. Veja a proporção do ser humano com a arca, e a escala é real. Só para a gente ter uma ideia da arca como um todo. A gente tem uma ideia muito diferente da arca de Noé, né? Parece que é um negocinho pequenininho lá, assim, um barquinho, que colocaram a bicharada dentro, mas como é que vai se colocar toda essa bicharada lá dentro? Isso seria mais ou menos uma representação da arca de Noé. Tamanho do negócio. O que é fascinante para a gente, agora eu gostaria de fazer algumas aplicações práticas. Nós estamos tratando muito de vida de vitória. Imagina Deus chegando para Noé e falando: Noé, eu vou mandar um dilúvio, portanto você vai construir uma arca. Noé devia ter falado consigo mesmo assim: já vi que eu vou ter que ir para a universidade, porque eu sou fazendeiro, meu negócio é arar terra, esse tipo de coisa. Noé entra na internet, começa a procurar cursos universitários, construção de arca, vai procurando, aí ele arca 101, legal, esse é o curso que eu preciso, vou fazer um curso de como construir arca. Daí ele entrou na parte de cálculos estruturais, daí ele teve que fazer equações diferenciais também, todo esse negócio foi fazendo parte Não é interessante que muitas vezes a maior parte das pessoas tem uma tendência de falar assim: Noé foi construir a arca. É? Imagina os cálculos estruturais que Noé precisou fazer para construir essa arca. Dá uma olhadinha nessas vigas aqui, em cima da gente. Quantos de vocês ficam totalmente confortáveis em saber que o cara que calculou isso, simplesmente uns 5 ou 6 prédios que ele calculou já caíram? Você dá uma olhadinha e fala: não tem bem certeza não. Essa é uma ideia muito importante. Noé, ele tinha uma grande responsabilidade que Deus colocou na mão dele. Deus falou assim: esse é o negócio, agora você vai e constrói. Noé teve que aprender a como fazer arca. Já imaginou? Para quem nunca construiu arca, vai começar a aprender a fazer arca? Acho que Noé começou fazendo barquinho de papel, né? Vamos ver como é que funciona o negócio. Montou uns barquinhos de papel, colocou na água, falou: parece que vai funcionar. Foi estudando. O que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte: que Deus, quando nos chama para uma tarefa, muitas vezes Ele espera que a gente se prepare para fazê-la. Às vezes a gente acha assim: Deus está me chamando para o campo missionário. E a impressão que a gente tem é que Deus vai te dar um balde de conhecimento teológico sobre campo missionário. E você de repente, vai levantar de manhã cedo, pronto para o campo missionário. Ou Deus está me chamando para ser pastor. Você já acorda no outro dia falando em grego e hebraico. Não é bem desse jeito. Deus nos chama para nos prepararmos e para fazermos a coisa bem feita. O que eu fico impressionado, pensem comigo só por um instantinho. Já pensou Noé com a sua arca toda montada e construída, começa o dilúvio, de repente um dos filhos de Noé fala: pai, o senhor lembra daquilo? Noé fala: esqueci, rapaz. O que vai acontecer? Pai, eu acho que o barco vai afundar, né, pai? Desse jeito, o senhor esqueceu de pôr aquilo. Imagina os detalhes para montar todo o negócio. Tudo que precisava, tudo teve que ser pensado e bolado, esquematizado, calculado e tudo mais. Mas não é bem assim que a gente pensa para a nossa vida quando a gente pensa a nível de arca. Dá a impressão que Deus falou para Noé: vamos fazer a arca. No dia seguinte, Noé estava lá com a arca pronta e falou: Senhor, está aqui a minha arca. Mas foram anos de trabalho. Eu creio que ele teve que fazer coisas, ele cortou, serrou, pregou, colocou. De repente falou: não vai funcionar desse jeito. Pessoal, pode desmontar esse pedaço aí, porque não vai funcionar. A gente vai ter que trocar e fazer assim, 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 assim. Não é parte do dia a dia?
O que eu acho fascinante quando eu estudo a vida de Noé e penso nessa questão da arca, é que foi um grande projeto feito de coisas do dia a dia. Eu duvido que Noé não tenha dado uma